Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Me inscrevi justamente, vereador Dr. Eduardo Moura, para tratar dessa tragédia que aconteceu em Minas Gerais na quinta-feira da semana passada. Um desastre anunciado. Os movimentos sociais, sindicatos de trabalhadores da região, há muito tempo questionavam as condições daquelas represas. Ou seja, não foi apenas uma omissão passiva do poder público e da empresa, uma omissão ativa. Apesar dos alertas dos movimentos sociais e do sindicato, empresa e poder público não tomaram providências. Não tomaram o mínimo de providências. Imaginar que para uma multinacional como a Vale do Rio Doce, ou, aliás, a Vale S.A., né? Que, aliás, interessante, né? Ela era Vale do Rio Doce, agora ela é somente Vale e matou o Rio Doce. Foi isso o que essa empresa fez na semana passada, né? Ela matou o Rio Doce. Algumas dezenas de pessoas e o rio, como por inteiro, até a foz do rio. O desastre ambiental é inimaginável, é difícil de medir. Alguns cientistas já estão dizendo que haverá ali danos irreversíveis por conta de serem rejeitos de mineração. Ali não é só lama, é lama com uma grande quantidade de elementos tóxicos, que, aliás, ninguém sabe, né? Não há transparência, ninguém sabe dizer exatamente qual é a periculosidade daquela lama, né? Para o Rio Doce e para as populações que vivem à margem do Rio Doce. E eu estava dizendo, antes de eu me interromper com a história do nome, né, da Vale, o que mais me estarreceu é como é que uma multinacional como a Vale, como a BHP, né, que são as duas empresas, né, que fazem uma joint venture, né, com essa mineradora, a Samarco, como é que essas empresas, elas não se dão o trabalho de fazer um sistema de alerta para a população, né? Avisa por telefone. Dizem, né, que avisaram por telefone, que ligaram para as lideranças comunitárias para avisar por telefone, mas algumas dessas lideranças já desmentiram, disseram que não receberam telefonema algum. Né? Quanto custaria as sirenes que poderiam ter salvado as vidas daqueles moradores? Quanto custaria treinar a população, né, as populações no entorno, né, das barragens, para saber o que fazer caso aquelas sirenes fossem tocadas, né? Mas, além disso, era viável a existência de uma barragem que, ao romper, além de provocar dezenas de mortes, mata um rio importante do nosso país. Essa barragem, ela deveria existir. Ela deveria existir nas condições em que ela existia. Eu acho que o debate vai além até do debate sobre a fiscalização, né? Eu acho que a gente precisa pensar esse modelo de desenvolvimento que o tempo inteiro submete o meio ambiente e a vida das pessoas aos interesses do lucro do capital. Não é você não tomar medidas básicas de segurança, você criar até, né, a possibilidade de se matar um rio. Será que precisava? Essa possibilidade deveria ter sido criada. O movimento chamado Articulação Internacional dos Atingidos e Atingidas pela Vale, vejam só, uma associação internacional, que a empresa Vale S.A.
vem produzindo danos à sociedade e ao meio ambiente em vários lugares diferentes do mundo, ao ponto de se articular um movimento internacional, não é, com os atingidos e atingidas pela Vale. Publicou uma nota, né, mais um rastro de destruição e morte na história da mineração e da empresa Vale S.A. No dia 5 de novembro de 2015, mais uma notícia chocante e terrível envolvendo a grande mineração e a empresa Vale S.A. nos assola. Duas barragens da mineradora Samarco S.A., Joint Venture da Vale S.A., que tem 50%, e da BHP Billington Brasil Limitada, tem outros 50%, e também recebedora de rejeitos de outras minas da Vale S.A. na região, dentre os quais a mina de Alegria, se romperam no estado de Minas Gerais, no distrito de Bento Rodrigues, entre as cidades de Mariana e Ouro Preto. O distrito encontra-se completamente soterrado por lama tóxica, sendo o acesso ao local apenas possível por helicóptero. Há inúmeros desabrigados e até o momento foram contabilizados ao menos 16 mortos, 45 desaparecidos e números soterrados. Esses são números do dia 6. Né? A situação do local continua muito grave e há riscos de novos desmoronamentos. Inicialmente, somente o distrito de Bento Rodrigues havia sido afetado, mas a enxurrada de rejeitos segue atingindo os outros distritos e municípios, tendo chegado a 60 quilômetros do local. A gente já sabe hoje que o desastre vai percorrer todo o Rio Doce até a sua foz no estado do Espírito Santo. O rompimento de uma barragem de rejeitos, estrutura que tem a finalidade de reter os resíduos sólidos que possuem elevado grau de toxicidade e água dos processos de beneficiamento de minério, não se dá de forma aleatória e não é uma novidade nem para o estado de Minas Gerais, nem para o setor minerário. A gravidade do caso exige severa investigação sobre o ocorrido, rigorosa responsabilização dos culpados e reparação integral e indenização a todos os afetados e afetadas. O que ocorreu foi um crime. Os órgãos fiscalizadores e as empresas têm total responsabilidade sobre a tragédia ocorrida. A quantidade de rejeitos prova que as empresas tinham ultrapassado e muito a capacidade da barragem. O laudo técnico realizado pelo Instituto Pristino, a pedido do Ministério Público, durante o licenciamento do projeto, já identificava problemas, tais como a barragem do Fundão e a pilha de estéril união da mina de fábrica nova da Vale. Fazem limite entre si, caracterizando sobreposição de áreas de influência direta, com sinergia de impacto. A condicionante de monitoramento geotécnico e estrutural dos diques e da barragem deveria ser realizada periodicamente, com intervalo inferior a 1 ano, indicando o risco de acidentes. Esses 2 pontos já anunciavam a tragédia e comprovam a política cruel da Samarco, Vale S.A. e dos órgãos responsáveis pela licença do projeto. A Vale S.A. é uma empresa atualmente conhecida por movimentos sociais, comunidades, sindicatos, acadêmicos, organizações não governamentais e demais segmentos sociais por seu constante desprezo aos direitos socioambientais. O que mais essa tragédia nos evidencia é o desrespeito a questões fundamentais, como a segurança, tanto dos seus trabalhadores quanto das comunidades próximas, frente à crescente intensidade da extração mineral e a busca desenfreada pelo lucro das grandes mineradoras. No momento atual, em que está em jogo a aprovação de um novo Código Mineral para o país, que permitirá o avanço ainda maior da mineração em território nacional, deve-se considerar as chances reais do crescimento em escala e números do cenário de mortes, de respeito de direitos, apropriação ilegal de terras, contaminação de mananciais de água e tragédias como a ocorrida ontem. Em Minas Gerais, está para ser votado o projeto de lei número 2.946 de 2015, de autoria do atual governador,
que fragiliza ainda mais o licenciamento ambiental no Estado. O referido projeto permitirá reduzir o tempo para a concessão do licenciamento ambiental no Estado, fato que beneficiará empreendimentos considerados estratégicos pelo governo, ampliando ainda mais a insegurança jurídica, os danos ambientais e os conflitos sociais associados a grandes projetos. A tragédia de ontem, mais uma vez, nos alerta para o constante impacto socioambiental da mineração. O meu tempo já encerrou, o manifesto continua. Só gostaria de concluir dizendo à empresa Vale S.A. que não adianta gastar alguns punhados de milhões de dólares com projetos dizendo que a empresa tem responsabilidade socioambiental e matar o Rio Doce. A empresa mostrou com essa tragédia que a responsabilidade socioambiental da Vale é apenas um discurso, não tem nada a ver com a prática, com o dia a dia da empresa.